Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Projeto Avulsos e hoje eu vou trazer as minhas opiniões sobre Acompanhante Perfeita, um novo filme de terror e de ficção científica e de comédia também, dirigido por Jill Hancock, sendo o seu primeiro longa-metragem. E enfim, o que eu posso dizer sobre esse filme é que é uma obra que vem ganhando uma boa popularidade entre o público jovem. E não é à toa, né? Um filme que possui uma estrutura cômica, de besterol, melhor dizendo, que costuma agradar esse tipo de público, né? No meu caso, eu não tenho nenhum interesse nesse tipo de produção, né? Só que, apesar, por mais que a estrutura cômica do filme não tenha me agradado, tipo, é uma obra que possui diversas ideias interessantes. Entendeu? É um filme que transita entre a comédia besterol, que não funcionou pra mim, achei muito bobo, mas que também flerta com o terror, com o thriller psicológico e a ficção científica, que lembra bastante Exterminador do Futuro nesse aspecto, ou Ex Machina do Alex Garland. Tipo, e falando nisso, o filme ele funciona muito bem nessa transição entre terror, thriller e ficção científica. Mas eu tenho que falar um pouco da sinopse, né? Primeiramente. Você tem tipo um personagem esquisito, um nerdão, que é o personagem do Jack Quaid, né? Que ele tem uma esposa, uma namorada, que eu me esqueci o nome da atriz, é Sophie Thatcher, interpretada pela Sophie Thatcher, que nesse caso é a protagonista. Ela é uma inteligência artificial. Essa premissa é muito saborosa no papel e a direção consegue executar muito bem essas ideias que flertam com o Exterminador do Futuro e com o Casamento Sangrento, que é um filme atual de terror que muitos jovens gostam, também gosto desse filme, inclusive. Dirigido pelos mesmos sujeitos que revitalizaram a franquia Pânico, Pânico 5, Pânico 6, que eu não sou tão fã assim, pra ser bem sincero, mas esse Acompanhante Perfeito é um filme que funciona muito bem na forma como transita entre o thriller, o horror e a comédia. Comédia nem tanto, sendo bem sincero, mas há boas ideias dentro do papel e que são bem executadas pela direção, né? Ao seguir essas referências de Exterminador do Futuro, né? Só que aí é uma crítica pontual que eu tenho, né? Uma crítica que eu acho que não é todo mundo que tem, né? Porque eu vi esse filme sendo bem elogiado, muita gente considera ótimo, eu não, nem um pouco, acho até um pouco superestimado, mas a estrutura cômica desse filme não funcionou nem um pouco pra mim. É aquela típica estrutura de comédia besterol, de comédia romântica, que é tão bobo e constrangedor que me incomoda, sabe? Pode ser que seja diferente para outros públicos, outros espectadores, mas esse tipo de comédia não me agrada, cara. É típica estrutura humorística do filme da Barbie, recentemente teve o Heart Eyes, que é um filme de terror slasher, que também entra nesse contexto de comédia romântica. Também não me agradou nem um pouco, é um filme bem ruim, inclusive. Já esse Acompanhante Perfeito é um filme razoável, ele funciona muito bem na forma como o diretor ele consegue transitar entre esses gêneros. Ele tem um casting muito bom, sendo bem sincero. O Jack Quaid é um personagem narcisista, ele repete o mesmo papel do Pânico 5, né? Mas é um personagem que de fato é bom, é carismático, ele tem uma presença de tela muito boa. A Sophie Thatcher também, protagonista, que é praticamente uma ciborgue, né? Ela é muito carismática também, ela tem muita presença, ela toma várias atitudes que são inteligentes e que são justificadas dentro do roteiro, né? Isso que é bem interessante, né? Mas, de modo geral, o roteiro não tem uma estrutura cômica que necessariamente me agrada e que, como consequência, acaba relativizando momentos de tensão em diversos momentos, né? Momentos em que a violência é de fato bem aproveitada, o gore é muito bem aproveitado em diversos momentos, principalmente no terceiro ato, mas a estrutura cômica relativiza esses momentos e isso não me agrada nem um pouco. E o terceiro ato, falando nele, ele é repleto de conveniências de narrativa e que
cria uma discussão sobre um tema relevante, sobre abusos psicológicos dentro de um relacionamento, de uma forma muito óbvia, no final do filme, na conclusão, nos minutos finais, né? Mas apesar desse componente, dessa problemática, não é um problema que me incomoda tanto quanto a estrutura cômica que o filme tem, né? E é um aspecto que não me agradou nem um pouco, mas pode agradar aí o público que que tem o costume de gostar desse tipo de produção, né? Desse tipo de comédia besterol. Eu não me agrado, mas enfim, é um filme bom em sua proposta, é um filme que tem os seus acertos, tem a sua competência na forma como transita entre diferentes gêneros, mas ele não funciona como comédia para mim, entendeu? E é um filme razoável, é um filme que eu não considero nem excelente, nem bom, necessariamente muito bom, ou ruim, eu fico no meio termo. The days of you controlling me are over. Are you breaking up with me? It's not you. It's me. Yeah, she's tied up inside, so she's not going anywhere. Eli, Iris, shh, baby, you're on the phone.